Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de poder estudar a palavra do Senhor. O agradecemos de todo o coração por Ele estar nos ensinando por meio da sua palavra, por meio da ação soberana do Espírito Santo que nos instrui nesta palavra que é o poder de Deus para as nossas vidas. Estamos estudando Filipenses, o primeiro capítulo, hoje especificamente considerando o versículo de número 9 ainda, quando Paulo nos diz: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Ele inicia o versículo 10. Isso implica que a nossa família, enquanto uma família frutífera, enquanto uma igreja frutífera, nós não podemos ser cristãos estagnados, que estão parados, que estão sem produzir alguma coisa, sem produzir o Evangelho, sem dar evidências de uma transformação de vida, de conformidade com o Evangelho. A grande questão que nós temos que nos perguntar é: em que tipo de conhecimento nós devemos crescer? Nós não somos estagnados, não devemos estar estagnados, devemos crescer diariamente, conforme Paulo ora aqui, intercedendo por esses crentes. Assim também a palavra de Deus espera de cada um de nós, enquanto família, enquanto igreja, enquanto indivíduo. Nós não podemos ficar inertes, infrutíferos, mas temos o dever, a obrigação de crescermos diariamente. A pergunta então é: em que tipo de conhecimento nós devemos crescer como crentes? O versículo 10 diz que é para aprovardes as coisas excelentes. E aí nós perguntamos: que tipo de conhecimento nós devemos ter para aprovardes as coisas excelentes, à luz das Escrituras, à luz do propósito de Deus, à luz daquilo que Deus tem preparado para nós enquanto família e enquanto igreja? Nós vamos destacar 2 pontos apenas: a necessidade de crescer no conhecimento das Escrituras e a necessidade de crescermos no conhecimento do próprio Deus. E nós conhecemos Deus através da sua própria Escritura. Em 2 Timóteo 3,14, nós temos ali Paulo dizendo a Timóteo: permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados na palavra que pode te tornar sábio para a salvação. O conhecimento das Escrituras, nós temos falado constantemente, ele é uma questão de primazia, é uma questão de sobrevivência. E Paulo exorta Timóteo nesse 2 Timóteo 3,14, dizendo que ele deveria permanecer nesta palavra, naquilo que ele aprendeu, e ele deveria dar o valor que essa Escritura é digna de merecer. E uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem discernir o que é o melhor para a sua vida, como fazer as melhores escolhas, como tomar decisões pelos melhores caminhos, como fazer as escolhas das melhores profissões, é porque de fato nós não conhecemos a palavra dentro daquilo que ela tem de propósito para nós, de nos instruir, de nos dar sabedoria. Como ele diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, uma das razões pelas quais nós não temos o crescimento constante, uma das razões pelas quais às vezes a família ou a igreja está estagnada, parou no seu conhecimento de Deus ou da Escritura, é porque ele não tem dedicado a esse estudo. Ele não tem buscado a Escritura como primazia, como uma questão de sobrevivência. Isso implica que um verdadeiro cristão, ele não fica estagnado no seu conhecimento das Escrituras. Ele sempre está buscando, ele sempre busca conhecimento, ele busca o entendimento da palavra, ele busca o conhecimento dessa palavra. Salmo 119, o versículo 105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é perfeita, os teus mandamentos me dão sabedoria, os teus mandamentos me tornam mais sábios do que meus próprios mestres.
Por um outro lado, a Bíblia também nos adverte que nós nunca teremos conhecimento suficiente das Escrituras. Nessa terra, por mais que nós conheçamos, por mais que nós venhamos buscar esse conhecimento, esse entendimento da palavra de Deus, nós nunca chegaremos na plenitude, nós nunca esgotaremos o conhecimento das Escrituras. Isso faz necessário, então, todos os dias nós crescermos. Não estamos estagnados enquanto família, não estamos estagnados enquanto igreja, estamos crescendo diariamente, conhecendo a palavra de Deus. E conhecendo melhor a palavra de Deus, nós temos a habilidade por Deus, a capacitação de Deus para discernir aquilo que é melhor em todas as áreas da nossa vida. 1 Coríntios 2,15 fala que o 14 fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E o versículo 15 fala que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas de Deus, porque essas coisas discernem espiritualmente. Então, quanto mais nós crescemos no conhecimento da palavra, quanto mais nós temos intimidade com as Escrituras, nós não ficaremos estagnados, mas cresceremos diariamente como membros de família, como uma família saudável, como uma família frutífera, como uma igreja que produz frutos, como uma igreja que é sadia no relacionamento, na convivência, na teologia, na sua liderança, nos seus liderados, em todos os aspectos nós vamos crescer diariamente. Isso implica que nós, enquanto família, precisamos dar a primazia a esse conhecimento da palavra, a ter essa palavra como uma questão de sobrevivência e não meramente um amuleto, que ela é a palavra de Deus, que ela é o poder de Deus, mas torná-la prática em nossas vidas. O segundo conhecimento aqui, Jesus nos ensina em João 17:3, quando ele fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus vivo e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer as Santas Escrituras, crescer diariamente, não ficar estagnado, implica que nós não somente queremos conhecer a palavra por conhecê-la, nós queremos conhecer o autor desta palavra, nós queremos nos relacionar com esse Deus, com esse autor das Escrituras, nós queremos conhecer o coração de Deus, a mente de Deus, os propósitos de Deus, os atributos de Deus e toda a determinação que Ele tem para cada um de nós. Essa questão de conhecer a Deus é tão primazia, é tão questão de sobrevivência, que Paulo, em suas cartas, geralmente ele inicia suas cartas fazendo oração, súplicas, intercessão por aqueles crentes os quais ele escreve a sua carta. Em Efésios, 1º capítulo, versículo 17, ele diz que continua pedindo a Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus possa dar a eles sabedoria e revelação, para que eles conheçam melhor a Deus, dar espírito de revelação e conhecimento e sabedoria na palavra de Deus, porque assim eles conhecerão a Deus, iluminados, instruídos pelo próprio Deus na Escritura. Deus vem se revelando nas Escrituras. Mas esta é uma oração, é uma súplica que Paulo registra na sua carta aos Efésios, 1º capítulo, versículo 17. Em Colossenses 1:9, ele também faz essa oração, essa súplica, clamando pelos crentes de Colossos, rogando a Deus também que dê a eles pleno conhecimento da palavra de Deus, pleno conhecimento do próprio Deus. Ele diz assim: por esse motivo, desde o dia em que nós o ouvimos falar de vós, sobre a fé, sobre a operosidade da vossa fé, a esperança e o amor, nós oramos sem cessar, para que Deus vos encha de pleno conhecimento da sua própria vontade. Então ele está rogando a Deus que Deus dê a esses crentes, de Colossos o pleno conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Observe que esse deveria ser o desafio para a nossa família e para a nossa igreja. Quando nós nos reunimos como família, como igreja, nós não estudamos a Bíblia meramente por estudá-la. Nós estamos buscando o conhecimento desse Deus. E mais do que conhecer o próprio Deus, também conhecer a sua vontade para as nossas vidas, para as nossas decisões, para as nossas escolhas.
Paulo ora então em Colossenses 1,9, rogando a Deus que dê a eles esse pleno conhecimento da sua vontade em toda a percepção da sua palavra, dos seus planos, dos seus propósitos. Paulo fala aqui não meramente de um conhecimento acadêmico, mas algo de experiência, de vivência, de relacionamento com Deus, um conhecimento profundo, íntimo e de forma experimental. Salmo 42 nos ensina isso, versículo 1 e 2, quando o salmista diz assim: o meu corpo te almeja como a corça anseia pelas águas, o meu corpo tem sede de ti, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. O meu corpo, a minha alma tem sede de ti, de conhecê-lo, de conhecer a sua vontade. Em Filipenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11, Paulo ora também pelos filipenses com esse objetivo, de ver esses crentes crescendo, não sendo estagnados, não sendo infrutíferos, inertes, mas produzindo frutos, sendo uma igreja sadia, saudável, madura e assim podendo crescer no conhecimento da palavra e também no conhecimento de Deus. Lembro que a partir do capítulo 3, versículo 7 de Filipenses, Paulo diz que ele considerou tudo como lixo, como perda, como escória, para buscar em Cristo, para encontrar em Cristo toda a sabedoria, toda a justiça e todo o conhecimento. E ele vai concluir o versículo 10 e 11 dizendo assim: quero conhecer a Cristo, alcançar a Cristo, obter a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão, o compartilhar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O pleno conhecimento de Cristo, da justiça de Cristo. Então ele diz: eu considero tudo como perda, como lixo, como escória, por causa da sublimidade de Cristo, por conhecer a Deus. E essa era a proposta. Quando ele vai dizer lá no versículo, depois do versículo 15, me parece que ele diz assim: eu não me atento para essas coisas que eu já alcancei, eu deixo para trás e procuro buscar e prosseguir adiante para que eu conquiste aquilo para o qual eu fui conquistado. Esse é o desafio, não ser um cristão estagnado, não ser uma família estagnada, não ser uma igreja estagnada, infrutífera, inerte, mas nós crescemos diariamente. Esta é a oração de Paulo, esta é a súplica de Paulo, como se aplica para nós hoje, as nossas orações, as nossas intercessões pela família, pela igreja, é que a nossa família, a nossa igreja conheça as Escrituras profundamente, não conhecimento meramente intelectual, e conheça Deus acima de todas as coisas e conheça a sua vontade revelada nas Escrituras. Essa é uma das maiores características que o cristão deve ter, demonstrar que ele não está estagnado no seu conhecimento das Escrituras e no seu conhecimento sobre Deus. Que Deus nos desafie ao estudo da Palavra de Deus, para que ao estudar a Escritura nós conheçamos a Deus e a sua vontade. Deus assim os abençoe. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós oramos agradecidos, pedindo a Ele que nos abençoe. Tá? Fiquem todos com a paz de Cristo. Um abraço e até mais.